Palavra para o nosso secretário, doutor Geraldo, para que proceda a leitura do seu currículo. Doutor José Alejandro Bulon Silva, ele é bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB, pós-graduado em Processo Civil pelo Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa e em Direito Público pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E exerce o cargo de assessor-chefe da Coordenação Jurídica do Conselho Federal de Medicina. Doutor José. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores, como foi dito, meu nome é Alejandro, eu sou assessor jurídico aqui do Conselho Federal de Medicina, atualmente ocupo o cargo de coordenador jurídico. E antes da gente conversar um pouquinho, eu gostaria de fazer menção a algumas pessoas. Primeiro, o doutor José Fernando Maia Vinagre. Falar depois do doutor Vinagre com toda essa eloquência, com toda essa organização é complicado, mas eu vou tentar. Segundo, vejo aqui algumas pessoas por quem eu tenho uma profunda admiração e respeito, e gostaria de citá-las. A doutora Marta, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal, por quem eu tenho um carinho especial. Doutora Marise, vê-la aqui é uma honra para mim. E doutor José Albertino, que é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, mas sou suspeito porque eu sou amigo. Então, nessas três pessoas, eu faço a minha reverência, a minha saudação aos professores e a todas as pessoas envolvidas nesse evento. No mais, vou falar para a rapaziada, né? Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu tinha preparado uma palestra para vocês, e olha a coincidência, preparei uma palestra com o PowerPoint, esse negócio todo, e ontem, eu deixei no meu computador, cheguei hoje, o pessoal do meu setor está aqui, ó, para não me deixar mentir. Trocaram o meu computador. Eu tinha salvo no computador, não na rede, no computador, e hoje chegou o doutor Alejandro, fiz uma surpresa para você. Tem um computador novo. Bom, a palestra foi embora. Normalmente, palestras jurídicas são extremamente cansativas. Vou tentar fugir um pouco desse ponto. E a nossa conversa de hoje é o ensino, aspectos preventivos para a boa prática da medicina. O doutor Vinagre acabou de falar com os senhores que nós aqui no Conselho Federal de Medicina caçamos pelo menos um médico por mês. A cassação decorre da desobediência das normas. Toda a atividade humana envolve risco. Toda ela. Ok? Por exemplo, eu sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Ao torcer para o Flamengo, o risco de ser prejudicado pelo juiz é mínimo. É mínimo. É uma questão de risco. Estou falando isso pelos acontecimentos, por exemplo, no final de semana, né? Vamos falar de um pedreiro. O risco envolvido em sua atividade é mínimo em relação a ele. Nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, recentemente, soltou um julgamento sobre uma determinada profissão, onde o risco que envolve essa profissão é um risco mínimo. Por exemplo, o do músico. O risco da atividade dele em prol da comunidade é mínimo, diferentemente do risco de uma atividade médica. Por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu não ser necessária a criação de um conselho de fiscalização para esse tipo de profissão, mas existe uma série de outras profissões que vão nessa linha de não necessidade de um conselho de fiscalização profissional. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entende que não existe um risco capaz de fazer com que aquela atividade seja fiscalizada, diferentemente da medicina, diferentemente do direito, diferentemente de todas as áreas da profissão, das áreas de saúde, enfermagem, farmácia, biomedicina. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho do risco, para a gente poder falar depois da atividade preventiva da boa atuação médica. Risco. E risco é o fundamento essencial para a gente falar sobre responsabilidade civil, que vocês já sabem, vão saber um pouco mais depois que se formarem, e principalmente na sua atividade profissional. Risco, qualidade do risco. Todos, hoje eu tenho 20 anos de formado, entendo que conceitos fundamentais jurídicos deviam fazer parte de todas as formações, mesmo na área de saúde. O que eu estou falando com isso? O risco da atividade que você exerce tem projeção direta com a qualidade desse risco. O que é isso? Vamos aqui.
Eu vim aqui de propósito. Estou andando aqui o tempo todo. Você, inclusive, olhou para mim quando eu pisei aqui. Falou, pô, vai cair. O risco que eu tenho de cair, estando aqui, é consideravelmente maior do risco que eu tenho de cair estando aqui. Por quê? Eu tenho uma mesa me protegendo e me distanciando do abismo, entre aspas, que seria cair aqui dentro. A qualidade do meu risco aqui é extremamente alta de cair. A qualidade do meu risco aqui é extremamente baixa. E a norma, senhoras e senhores, é essa mesa. Ok? Se eu obedecer às normas, se eu obedecer às leis, eu estarei diminuindo o risco que eu tenho dentro da minha atividade profissional. Está claro esse exemplo que eu dei para vocês? Ou seja, muitas vezes a norma serve como freio do risco que eu quero assumir conscientemente. Eu quero andar para frente, eu consigo? Tem uma norma me segurando. Mas tem muitas pessoas que passam por cima da norma, que passam pelo lado da norma e vêm e assumem o risco. Essa assunção de risco é o que normalmente nós debatemos aqui em todos os julgamentos, junto ao Conselho Federal de Medicina, os julgamentos que o doutor Vinagre falou com muita propriedade aqui. As pessoas que são caçadas aqui, e aí eu não tenho esse percentual, doutor Vinagre e doutor Bertino, mas eu vejo vários casos de pessoas que estão indo para a segunda, terceira e quarta cassação. Cassações, penalidades de cassação do exercício profissional. O que isso significa? Para eles, a norma já não tem qualquer validade. Eles deixaram a norma para trás e seguiram em relação ao seu risco. Consciente ou não, mas seguiram. Eu preciso que esse conceito fique inserido na mente de vocês, porque é exatamente isso que envolve a elaboração do Código de Ética Médica dos Estudantes, de Ética dos Estudantes. É um trabalho que foi concluído com a colaboração de todos os estudantes, de todo o Brasil, e trazido aqui para uma comissão que eu já participei de algumas reuniões, onde é debatido de forma aprofundada. Então, muitas vezes se pode pensar, Alejandro, o código é um saco. Ler, estudar o código, saber, e aí eu estou falando do código dos estudantes, mas também estou falando do código de ética que vocês vão passar a se sujeitar em seguida. Bom, mas eu preciso saber disso? Eu realmente preciso ler, preciso estudar, preciso saber? Depende de você. Depende da qualidade do risco que você quer assumir. Se a sua vida profissional, não estou falando nem da pessoal, se sua vida profissional, você quer mantê-la nessa linha, nessa qualidade de risco, é uma deliberação, é uma decisão que você tem que tomar, ciente de que as normas éticas te protegem, ou pelo menos tentam te proteger da atividade arriscada da sua profissão. Outro exemplo que eu gostaria de falar, apesar de vocês serem estudantes na sua maioria, acredito que 90%, quantos aqui já leram a lei do ato médico? Temos aí pelo menos 10 pessoas. Numa assistência aqui, Leonardo, doutor, quantas pessoas nós temos aqui? Então, nem 10%. Nem 10% leu a lei do ato médico. Alejandro, porra, lei do ato médico, lei, nós somos estudantes de medicina, lei, não, a lei tem 7 artigos. Vocês leem a lei em 5 minutos. Mas a lei do ato médico diz que vocês, médicos, são os únicos que podem realizar diagnóstico, define o que é um diagnóstico nosológico e diz que vocês, privativamente, ou seja, mais ninguém, sob qualquer tipo de análise, pode realizar o prognóstico de doenças. Ou seja, senhores, toda atividade profissional que vocês vão exercer, toda não, porque ainda tem alguma legislação aí complementar, mas vamos lá, 90% da atividade que vocês vão exercer está inserida dentro de uma lei de 7 artigos que 10% aqui leu.
O que eu estou querendo chamar a atenção em relação a isso? Risco. O risco que vocês estão assumindo define a responsabilidade que vocês vão ter apurada num passo posterior. Dr. Vinagre falou aqui de termo de consentimento informado. O que é termo de consentimento informado? O que é termo de consentimento informado? É informar ao seu paciente o que você vai fazer e quais são as possíveis consequências deste tratamento. Isso é um termo de consentimento informado. Estou falando em termos genéricos e simplórios para que vocês possam entender. Ok. Seu nome, companheiro? Felipe, nome do meu filho. Felipe, você vai ser submetido ao tratamento X, e as consequências desse tratamento X são Y, Z e T. Ok, Felipe? Está certo para você? Ok. Resolveu o meu problema de responsabilidade em relação ao termo de consentimento informado? Não. Não. Por quê? Porque isso tem que estar comprovado documentalmente de alguma forma. Então, doutor Vinagre, eu gostaria de complementar o que o senhor falou. O termo de consentimento informado não basta ser efetivado, não basta ser realizado, ele tem que ser documentado. Adianta você documentar somente num documento, num modelo de termo de consentimento informado? Aliás, que nós fazemos uma série de modelos aqui, obedecendo, inclusive, a recomendação número 1 de 2016, 17, sobre o termo de consentimento. 16, né? Existe um modelo, diretrizes do Conselho Federal de Medicina em relação a termo de consentimento informado. Adianta você só fazer esse papelzinho? Não. O papelzinho tem que vir acompanhado do preenchimento do prontuário médico também. Também, senhores, também. Aliás, o equivocado ou o não preenchimento do prontuário médico é um dos fatores que traz mais médicos aqui dentro, por falta de comprovação de sua atuação. Felipe, você pode ter atuado, inclusive, de forma correta, escorreita, perfeita, mas se isso não for documentado, não vai valer de nada. Vocês sabem disso agora. Documenta ou não documenta? Escreve ou não escreve? Depende de vocês. Depende da qualidade do risco que vocês querem submeter à sua atuação profissional. E para isso existe o Código de Ética do Estudante, para isso existe o Código de Ética Médica, para isso existe a Lei do Ato Médico, para isso existem as resoluções do Conselho Federal de Medicina, para isso existem as recomendações do Conselho Federal de Medicina e das sociedades de especialidade médica. Essa é a importância de todas essas normas que aparecem, que são editadas e que muitas vezes vocês falam, não precisa. Realmente, não precisa. Se você quiser manter a qualidade do teu risco neste nível. E aí, faz de conta, ou imagine que isso aqui é um precipício, não uma bancadinha de 1 metro, meio metro. Essa é a principal ressalva que eu gostaria que a gente saísse daqui ciente hoje. Senhoras e senhores, na sua atuação estudantil, na sua atividade profissional, na sua atuação pessoal, na sua vida pessoal, todo e qualquer tipo de atividade proporciona um risco. A qualidade desse risco depende de você. Depende de você saber. Depende de você querer saber. Esse é um dos principais pontos também que chegam aqui, doutor Vinagre, sobre os médicos que realizam atos para os quais não tem titulação, entre aspas, não tem qualificação, expertise necessária. Ele assume um risco gigantesco, eu imagino até desproporcional, mas hoje, se vocês soubessem o número de médicos que assumem esse risco de forma irresponsável, vocês cairiam para trás. Quero finalizar minhas colocações, doutora, e acho que eu já estou chegando no meu tempo, contando apenas uma pequena história que eu já contei algumas vezes aqui, mas exemplifica bem isso que eu acabei de colocar para vocês a respeito do risco. Minha esposa já assistiu algumas palestras da Armola em Brasília, mas não está aqui hoje, advogada também.
E ela tinha uma avó, já falecida. Ela faleceu com 85 anos. Com 83 anos, eu ia ao Rio de Janeiro, essa senhora com 83 anos, e eu a visitava regularmente. Eu fazia todo o meu trabalho de manhã, para 4 horas da tarde, ia à casa dessa senhorinha, nós saímos de braços dados pelas ruas da Tijuca, eu a levava para tomar um lanche, muito vaidosa, esperta, 83 anos, batendo um bolão, assim, em termos de entusiasmo e iniciativa, me deixava para trás anos-luz de distância. Ela era musicista, tocava violino. Ela, com 83 anos, ela pegava 2 ônibus à noite no Rio de Janeiro. Isso já faz 15 anos. E tocava nos casamentos, nas igrejas. Era uma pessoa admirável, admirável. Uma certa noite, ela pegou o violino dela, fechou a casa dela, entrou no ônibus, sentou no ônibus, o ônibus mais ou menos vazio, tinha outros lugares, o ônibus para, entra um cidadão, e ao invés do cidadão se sentar nos lugares vazios, o cidadão se senta ao lado dela. Ela achou aquilo estranho, lugares vazios, o cidadão sentou do lado dela. Rio de Janeiro, os que conhecem o Rio de Janeiro aqui sabem, que a gente passa por alguns túneis, principalmente quem anda de ônibus, eu já andei muito de ônibus para aquelas bandas. Passou o túnel, na hora que sai do túnel, ela falou, poxa, eu vou ver que horas são. Ela olha, está sem o relógio. Sem o relógio. Ela olhou na bolsa, olhou dentro do case do violino, nada, olhou para um lado, olhou para o outro. Quando ela olha para o lado, quem está com o relógio? Igualzinho dela. O cidadão que sentou do lado dela. Ela impulsivamente não tomou conhecimento, não pensou e disse o seguinte, botou a mão por trás do cidadão, que era bem maior que ela, e falou baixinho no ouvido, companheiro, pega seu relógio, tira esse relógio agora e coloca na minha bolsa. No próximo ponto você desce, porque senão a jurupoca vai pegar para o seu lado. O cidadão não pensou 2 vezes, professor. Tirou o relógio, colocou na bolsa de vovó, o ônibus parou, ele saiu e foi embora. Aquela adrenalina, né, daquele momento, ela entrou na igreja, tocou, acabou a igreja, ela voltou para o ônibus olhando para o lado para ver se ninguém pegava, chegou em casa, abriu a porta, e na hora que ela abre a porta, ela vê em cima da mesa dela o relógio dela. Resumo da ópera. Minha avó assaltou o cara. A véia assaltou o cara. Estou falando isso para vocês porque é a avó da minha mulher. Minha avó não faria um negócio desse, a mãe do meu pai, mas a mãe da minha sogra fez. E eu jogo isso na cara da minha mulher todo o tempo. O que eu estou querendo colocar para vocês com essa história? Primeiro, nunca sentem do lado de uma velhinha no ônibus do Rio de Janeiro. Segundo, senhores, a gente ri, leva no sarro, mas olha o risco que essa senhora correu. Olha o risco numa cidade, numa megalópole, não vou falar nem que é do Rio de Janeiro, vou falar numa cidade grande, que esta mulher correu por não pensar. Por não pensar. A gente ri, a gente tira sarro, é mãe da sogra, ou seja, a sogra 2 vezes, não tem problema. Mas o risco que ela correu naquele ato é um risco desproporcional a um relógio. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês como estudantes, mas logo, logo vocês vão ser profissionais, atuantes. O ímpeto, o fazer sem pensar, causa problemas gigantescos e causa problemas que muitas vezes não têm volta. Qualidade do risco. Escolham qual é a qualidade do seu risco. Escolham quais são as normas que vocês querem seguir e se vocês querem seguir. Agora, não digam lá na frente
que vocês não foram avisados. É essencial que vocês conheçam Código de Ética do Estudante, Código de Ética Médica, as normas do Conselho Federal de Medicina, a sua lei de regulamentação. Risco. Pensem antes de fazer. Reflitam antes de fazer e levem em consideração todas as normas que cercam vocês e distanciam vocês do risco da atuação profissional e estudantil e até pessoal que vocês vão ter em suas vidas. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder conversar um pouquinho com vocês. Espero que essa palestra jurídica não tenha sido tão cansativa assim, mas, em outra oportunidade, eu vou trazer o PowerPoint direitinho, com todos os princípios, com todas as questões, com toda a legislação. Espero que vocês lembrem disso em suas atuações. Qualidade de risco. Saibam escolher, tenham prudência em relação a isso. Muito obrigado. Parabéns, doutor Alejandro, pela palestra e pela fala sempre envolvente, cheia de exemplos práticos. Que bom que você perdeu o seu computador. Senão, talvez, nós não ouviríamos a história da sua avó. Elias. Opa. Eu vou... já chegou longe. Eu vou pedir ao doutor Geraldo que, por favor, proceda à entrega dos certificados dos nossos palestrantes. E acho que fica a mensagem, né, de que prontuário em hemostasia, a gente parece que está perdendo tempo, mas ninguém nunca se arrepende de fazer. Invistam na boa prática. E eu vou convidar os palestrantes que nos antecederam, que estiverem presentes, para voltar à mesa. O nosso coordenador, o doutor Leonardo, se conseguir voltar também. E a gente vai abrir para discussão e debates. Eu gostaria que vocês se inscrevessem. A gente vai poder fazer planejamento de umas 5 perguntas. O senhor pode ficar. E quem tiver ainda na plenária, que tiver palestrado ou participado das mesas, também pode voltar, por favor, para a gente abrir para discussão. Mais uma vez, obrigada.